Oi, povo! Espero que vocês estejam muito bem. Bom, esse vídeo ele vai ser mais uma carta aberta para vocês do que qualquer coisa. Eu acho que tudo que eu coloco aqui nesse canal tem a ver com a realidade, os bastidores da minha vida, sendo uma advogada em Portugal. E também tem muito a ver com a Gabriela, que não é só profissional, mas é uma pessoa. E eu acho que eu vou me emocionar um pouquinho, porque esse vídeo. Como eu posso dizer? Esse vídeo foi um vídeo que eu evitei muito. Na verdade, o tema desse vídeo é um tema que eu evitei muito falar. Porque eu não me sentia pronta, eu não me sentia preparada. O meu mestrado chegou a ser uma das coisas mais doídas em toda a minha vida. E pouquíssimas pessoas sabem de tudo que aconteceu. Mas eu tinha certeza que quando tudo aquilo estava acontecendo, no futuro seria motivo de superação, motivo de orgulho e motivo de felicidade. E eu acho que é isso que me motivou a falar pra vocês. Bom, hoje o tema do meu vídeo é sobre o meu mestrado. Como vocês sabem, eu cheguei em Portugal em dezembro de 2018, em Lisboa, para poder começar um mestrado na Universidade de Lisboa. Eu vou falar para vocês depois várias coisas sobre o mestrado, porque muita gente tem perguntado, e esse foi um tema que desde 2018, do final de 2018, mentira, desde metade do ano oh, meu Deus, desde metade do ano de 2019 é um tema que eu não gosto de falar. Hoje em dia eu falo, não tem problema, e não é motivo de vergonha, não é motivo de frustração, é motivo de superação, é motivo de orgulho por toda a minha trajetória, por tudo que eu tenho construído e mostrar pra vocês que essa dor não é só minha, mas de muitas outras pessoas. Vamos lá, vou começar. Eu cheguei aqui pra fazer o mestrado. Meu mestrado, ele tinha começado em setembro de 2018. Só que quando eu me inscrevi no mestrado, eu ainda não tinha me formado na UFRJ, eu ainda era estudante, eu não era ainda advogada. Apesar de já ter passado na ordem dos advogados no nono período, eu não podia ainda exercer, porque eu não tinha ainda me graduado. Então, ficou pendente o documento da colação de grau, né? E eu só consegui apresentar esse documento depois de agosto, que foi quando a faculdade me deu o documento. E apenas em setembro eu tive a confirmação, setembro para outubro, na verdade, eu tive a confirmação de que eu havia sido aprovada. E eu escolhi o meu mestrado, ele é em Direito Marítimo, mas as minhas matérias, a matéria de metodologia da pesquisa ela é obrigatória para todos. Deixa eu explicar melhor para vocês, porque senão fica um pouco confuso, né? Na Universidade de Lisboa, na época que eu me inscrevi, tinham duas opções de mestrado. O mestrado em Ciência Jurídica e o mestrado em Prática Jurídica. O mestrado em Prática Jurídica, ele dura em média 1 ano. E você faz provas, testes mesmo, como se fosse uma continuação da faculdade. O mestrado em Ciência Jurídica é um mestrado realmente em Ciência Jurídica. É mais sozinho, é uma busca mais para... Enfim, você precisa fazer pesquisas mais aprofundadas, você não faz uma prova, você tem apresentações, né? E eu não tinha ideia disso quando eu escolhi o mestrado. O mestrado em Ciência Jurídica é o que dura 2 anos. Na teoria, porque na prática eu não conheço ninguém que fez o mestrado em 2 anos na Universidade de Lisboa, porque as coisas lá são bem mais devagar. Nunca em 2 anos. Então não venha com essa expectativa. O primeiro ano do mestrado em Ciência Jurídica tendo aulas presenciais, né? Nesse momento estão sendo online por conta da pandemia, mas quando eu cheguei eram presenciais. E o meu... o que eu tava falando, gente? Esqueci já. Ah, tá. O primeiro ano são aulas presenciais e o segundo ano, na teoria, seria a tese, né? Começar a redigir a tese. Na prática, o que acontece é o seguinte:
você se inscreve, as inscrições são agora nesse período. Eu até fiz um post lá no Instagram sobre as inscrições no mestrado. Se eu não me engano, é até 21 de maio. Enfim, tá lá no meu Instagram. Aliás, gente, só um parênteses aqui. No meu Instagram, não é porque eu quero seguidor, não. Segue mesmo. Eu tô falando isso porque eu posto várias coisas. E dá pra verificar quando é o post, entendeu? Porque tem um formato lá específico. E aí vocês conseguem acompanhar as coisas aqui em Portugal, prazos, essa parte do mestrado que eu vou começar a falar mais pra vocês também, etc e tal. Então dá uma seguida lá no Instagram, porque aí vocês vão ficar a par dessas informações importantes, tá? Voltando. E aí, o que acontece na prática é que é isso. As inscrições do mestrado são mais ou menos nesse período do ano, entre março e maio. Mais ou menos em julho para agosto sai o resultado do mestrado. E em setembro iniciam as aulas que vão até meio do ano seguinte, até mais ou menos julho do ano seguinte. Depois desse período de aulas, você tem a entrega dos relatórios dessas matérias. E no relatório dessas matérias é até setembro, tá bom? Normalmente tem alguma prorrogação até outubro, depende. Mas normalmente até setembro. Depois disso, você espera de setembro até início do outro ano, ou seja, já são aí quase 2 anos, não, mentira, quase 2 anos não, já são 1 ano e meio de mestrado aí. Você começa, tô fazendo a conta errada, eu acho, meu Deus, eu sou realmente de humanas, eu não sou de exatas. Tá, vamos lá, ordem cronológica. Eu cheguei, meu mestrado começou em setembro de 2018, quando foi julho de 2019 era para finalizar as aulas. Setembro de 2019, entregar os relatórios. Depois, de setembro de 2019 a início do ano de 2020, recebimento das notas dos relatórios, para aí depois conseguir organizar qual seria o tema da tese, pedir aprovação dos professores, etc. e tal. O que aconteceu com o meu mestrado? E aí sim vai ser uma carta aberta para vocês. Quando eu mandei e-mail para os meus professores explicando sobre o meu atraso, todos disseram que não teria problema, que era para eu chegar aqui até dezembro, etc e tal, que eu tinha que dar conta do conteúdo perdido, mas que era super possível. Cheguei aqui super empolgada com Portugal, sem noção de nada, e me deparei com um ritmo totalmente diferente da UFRJ. Tratamento dos professores por excelentíssimo, por senhor, por doutor, enquanto na faculdade a gente ia, às vezes, sei lá, conversava com o professor na rua, em festas de faculdade, era outro tipo de relacionamento. Me deparei com diversas apresentações orais, não fui muito preparada na UFRJ, na minha faculdade, com apresentações orais. As poucas apresentações orais que eu tive, inclusive, foram com um professor que era português, que dava lá na UFRJ, que era um professor de Direito Internacional. E aqui, pelo menos na Universidade de Lisboa, a fala, você, como um advogado, saber se expressar, contar uma história, etc., é muito importante, principalmente no mestrado em ciência jurídica. Você, durante o mestrado, durante as aulas, você sempre tem que ler um material e você sempre tem que dialogar para os seus colegas sobre esse material. Você tem que fazer exposições, planos de apresentação do seu relatório. E além disso, assim, o que eu fui mais treinada na UFRJ era muito fazer prova, era aprender a fazer prova e era também na escrita. A escrita, assim, eu me considero uma pessoa muito boa escrevendo, mas confesso que eu nunca fui muito treinada na oratória, assim, era uma coisa mais, não sei, não era muito foco, assim, da minha faculdade, sabe? E quando eu cheguei aqui, enfim, além de tudo isso, eu comecei a ter contato com os professores e vi que, na verdade, não era aquela simpatia que parecia por e-mail. Juntou a questão de procurar trabalho em outras áreas com o fato de estar longe da família. Eu namorava há quase 5 anos no Brasil, então eu também estava longe do meu namorado. Morava longe da faculdade. Enfim, eu não soube lidar com todas essas adaptações. 2019 foi, assim, um dos piores anos da minha vida, porque eu me cobrava muito, eu não via
futuro aqui em Portugal, ao mesmo tempo eu tinha que ficar aqui, porque as aulas eram presenciais, eu não podia jogar fora enfim, todo o dinheiro, né, que eu tinha colocado nesse mestrado. E eu ficava pensando, cara, que sentido tem isso? Por que que eu vim fazer isso? E eu já pensava em direito marítimo porque era uma área que já tinha no meu antigo escritório no Brasil e porque eu queria ter contato com uma área mais internacional. Então eu escolhi as 3 matérias, né? A metodologia da pesquisa é uma matéria obrigatória. Depois eu escolhi direito marítimo, escolhi direito do mar e a parte de direito comercial internacional. Eu não tinha tido base, nenhuma dessas 3 matérias, eram matérias muito específicas. E então eu tive que ter contato, de repente, atrasada. Eu comecei a ter aula do mestrado em janeiro, final de janeiro, ou seja, eu tinha perdido setembro, outubro, novembro, dezembro. Comecei a ter aula final de janeiro, tinha perdido quase 5 meses de aula. No meu mestrado eu era mais nova, a grande maioria das outras colegas eram acima dos 30. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu tava assim, meio que sem saber o que eu tava fazendo ali, sabe? Eu tava um pouco perdida. E eu comecei a correr muito atrás das coisas. Trabalhava dia e noite na sorveteria. Trabalhava para tentar chegar pelo menos no salário mínimo, tinha que pagar o mestrado, meu mestrado começou a ficar atrasado, eu não queria falar para os meus pais, era conta atrás de conta, eu morando numa casa com 7 pessoas, alugando um quarto, não conseguia estudar porque o horário que eu precisava para a biblioteca, às vezes eu estava trabalhando, o horário que eu estava em casa, estava barulho em casa, tive vários problemas na casa que eu morava porque eu queria estudar e eu não conseguia porque as pessoas ficavam falando alto e etc, nanã. Eu não conseguia nem me sentir em casa, porque eu não gostava do ambiente que estava na casa que eu morava. E tudo aquilo me assustou muito, sabe? Eu fiquei muito sem saber o que fazer. E eu era advogada no Brasil, no grande escritório, e de repente eu estava fazendo um mestrado que eu não estava entendendo nada da matéria, que eu passava mal antes de qualquer apresentação, que eu tinha que ler acórdãos e textos em italiano, em inglês, em francês, em espanhol, não sei o quê. E eu não sabia nem o inglês. E eu comecei a ficar desesperada, gente. Eu comecei a ficar em pânico. O mestrado na Universidade de Lisboa, ele é puxado. E, bom, a pior parte vem agora, porque quando eu fui entregar os meus relatórios, tive 2 apresentações adiadas, porque eu passei mal na época. Eu não sei, eu me cobro muito pras coisas, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu não precisava, mas eu aprendi com o que eu passei. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Mas o que aconteceu, né? Quando eu fui pra parte final de tudo, pra fazer a entrega dos relatórios, eu não me sentia preparada pra entregar. Eu não quis entregar. O único relatório que eu entreguei foi de metodologia da pesquisa, que eu tirei 14 de 20, que equivale ao 7. E metodologia da pesquisa foi uma matéria que eu não assisti nem uma aula sequer, porque ela só é válida durante meio período, né? Então, em janeiro já não tinha mais aula, era só entrega do relatório. Então, eu lembro que a única aula que eu encontrei a professora foi a aula que eu entreguei meu relatório. E eu tava, gente, totalmente perdida, assim, eu tava sem medo. Eu lembro que eu comecei a assistir vídeo no YouTube sobre pessoas que desistiam do mestrado. E eu tava com a ideia realmente de desistir. Eu tava com a ideia fixa de desistir, sabe? E eu lembro que eu ligava pros meus pais chorando e eu queria, enfim, é porque eu não consigo fazer nada pela metade. Quando eu me dou totalmente, eu me dou 100%, 101%. E eu não tava conseguindo, porque a minha cabeça não tava bem. Eu tinha acabado de terminar meu relacionamento de quase 5 anos no Brasil, eu tava longe da minha família, tava tudo um caos, eu tava numa casa que eu não suportava. Era tudo muito complicado. Eu lembro que assim que eu cheguei também eu tive falta aula porque eu tive que ir pra Porto pra tirar minha autorização de residência. Então era documentação que eu tinha que ver, sabe? Eu tinha que tirar o NIF e tinha que ter comprovativo de morada na junta da freguesia. E era um monte de burocracia. Então assim, eu não vim com aquela folga, sabe? Porque normalmente quando as pessoas começam o mestrado em setembro, elas chegam em julho, chegam em agosto, curtem em Lisboa, sabe? Se vem a documentação que elas precisam. Eu já cheguei aqui, ó, no boom. Eu já cheguei com aula e apresentação. Eu lembro que quando eu cheguei, já tinha entregado o primeiro paper de direito marítimo.
Já tinha apresentação marcada, eu já tinha apresentação no mês seguinte de uma matéria de que era a minha apresentação em Direito Comercial Internacional, era leximercatória, eu não sabia nem o que era leximercatória, toda a bibliografia a ser utilizada era uma bibliografia de outra língua. Gente, eu tava muito assustada, aquilo ali eu não tinha ideia de que era daquele jeito, sabe? E aí eu decidi não entregar porque eu não me sentia pronta, eu não me sentia preparada. Final das contas, quando eu fui na faculdade e veio a minha situação, eu descobri que eu não poderia reaproveitar aquele mestrado. E aí eu entrei em surto. Eu fiquei apavorada. E ninguém sabe disso. Eu tô contando agora pra vocês. Porque ninguém sabe disso. Eu fiquei apavorada. E aí no final de tudo eu falei, vou me inscrever de novo. E vou fazer o reaproveitamento da matéria de metodologia da pesquisa. Conclusão de tudo. Eu fui aprovada 2 vezes no mestrado em Direito Marítimo na Universidade de Lisboa no ano de 2018 e agora no ano de 2020. Ano passado, nessa época, eu estava refazendo a minha inscrição no mestrado porque eu não conseguia reaproveitar por causa de regras da universidade, não entendo essas regras. Detalhe, na época que eu fui entregar meus relatórios, eu tive que pedir pra aumentar o prazo da minha entrega, porque assim, gente, foi uma confusão, sabe? Fui falar no final das contas com o diretor lá da faculdade, da universidade, da faculdade de Direito, porque eu fui pedir uma dilação do prazo para entrega de relatórios. Acabaram que eles não deferiram, mas assim, eu tive menos tempo do que todo mundo para fazer os relatórios e eu já cheguei com tudo já acontecendo, entendeu? Eu não tive aquele tempo de adaptação. E, concomitantemente a isso, eu precisava trabalhar que nem uma doida pra conseguir me manter, sabe? E trabalhar numa coisa que eu nunca trabalhei na minha vida, que era sorveteria, que era telemarketing. Gente, o choque foi absurdo, assim, entendeu? Então, e coisa que ninguém falava do outro lado no YouTube. Então, assim, hoje em dia eu vejo que foi um crescimento profissional e pessoal muito grande, é algo que eu me orgulho, porque eu realmente não vi alternativa quando aquilo aconteceu. Eu falei, caramba, todo o dinheiro que eu coloquei pra vir pra cá, e era tudo, tipo assim, eu apostei tudo nesse mestrado, e nem mestrado eu vou fazer. E hoje em dia, eu tô fazendo de novo o mestrado, eu tô participando de novo das aulas com os mesmos professores. Na minha primeira apresentação de Direito do Mar, o meu professor, ele me elogiou muito, ele falou, parabéns por você não desistir. Eu falei, professor, eu não senti que eu desisti quando eu não entreguei os relatórios. Eu senti que eu tava adiando, eu tava postergando, porque aquele não era o meu tempo. E quando não é o tempo, gente, não adianta, sabe? Eu não me arrependo, porque eu sei que aquilo aconteceu porque eu tinha que crescer, eu tinha que amadurecer, sabe? Foi um choque, foi um baque muito forte, mas pra eu ser a mulher que eu sou hoje, pra eu enfrentar os problemas que eu enfrento, pra eu olhar a vida de outra forma, eu precisei passar por isso. Então, às vezes, a gente tá no meio de um problema, de uma coisa que a gente não vê sentido, sabe? Mas aquilo ali vai servir pra amadurecer, aquilo ali vai servir pra, de alguma forma, as coisas no futuro você vai entender o que tá acontecendo, sabe? E no meu primeiro vídeo que eu falo, larguei tudo pra advogar em Portugal, etc, que eu conto um pouco da minha história, dos bastidores, do que eu vivi aqui, eu falei que eu, quando eu tava na sorveteria, trabalhando lá em Lisboa, atrás do negócio lá, fazendo gelados, né, os sorvetes e tal para as pessoas, com o aventalzinho da sorveteria, eu ficava pensando, cara, se um dia eu der a volta por cima e se eu conseguir o que eu quero, eu vou falar isso para as pessoas, sabe? Porque eu acho que esse tipo de história tem que ser contado. Porque às vezes você tá passando por algo similar, você tá passando por algo, não sei, parecido, ou no futuro você vai passar. E você às vezes se sente motivado, você às vezes, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser compartilhado, tem que ser falado. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque hoje em dia eu me sinto preparada para isso. Para uma menina que há um ano atrás, exatamente nessa época, estava se inscrevendo de novo no mestrado, estava acabando de ser contratada como advogada em Portugal, porque eu fui contratada em dezembro de 2019. Tinha 6 meses como contratada como advogada em Portugal. A menina de um ano atrás, exatamente um ano atrás,
que estava se inscrevendo novamente no mestrado para passar por tudo de novo. Eu tive que apresentar todos os documentos de novo, eu tive que passar pela triagem inteira de novo para poder me candidatar no mestrado. Hoje em dia é a menina que já tem uma pós-graduação pela Universidade de Lisboa em Corporate Governance. É a menina que ganhou um pitch deck em inglês em segundo lugar, um prêmio de 5 mil euros no AT Empowering Women in Agri-Food. É a menina que em dezembro do ano passado se tornou associada da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional, SPDI. É a menina que também no ano passado se tornou associada ao ILA, que é a International Law Association. É a menina que está fazendo aula de inglês com uma professora escocesa maravilhosa. É a menina que começou um curso de francês pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É a menina que fez o primeiro vídeo em inglês, mesmo errando um monte de coisa. E é a menina que não desistiu do mestrado, postergou um sonho. E não importa quanto tempo demore, eu tô fazendo no meu tempo, sem me pressionar. Eu só quero que tenham atenção que o mestrado cobra muito. E o mestrado em Ciências Jurídicas cobra bastante. Eu vejo várias pessoas, agora que eu comecei de novo o mestrado com uma outra turma, eu falei para as pessoas, eu disse, olha, eu fiz em 2018 para 2019, não quis entregar os relatórios, eu nem fui reprovada, na verdade, né, porque eu nem tive nota, eu não entreguei simplesmente. E eu falei para as pessoas das turmas, né, e aí eu tô vendo já pessoas, não vou usar o termo desistirem, mas na minha turma de Direito do Mar, já não deu conta, já não quis mais continuar. Uma menina também de Direito Internacional já não fez a apresentação dela. A professora até enviou um e-mail falando, pessoal, não desistam, tal, não sei o quê. Uma outra menina também, dessa mesma turma de Direito Internacional, também não fez a apresentação, também já meio que desistiu. Porque às vezes a gente não tem ideia de como é cobrado no mestrado, porque as apresentações são sim, a matéria é complexa, é difícil, ainda mais quando você não tem contato anterior. Então, cuidado com a área que você vai escolher, cuidado com... Tenta se planejar, tenta se organizar para você não passar sufoco, para você não ter que trabalhar enquanto você está estudando, então para você organizar bem seu tempo. Vem realmente já com uma ideia do que você vai esperar aqui, sabe? Pra não ser uma Gabriela da vida aí. Mas também tudo acontece por um motivo. Se não tivesse acontecido, eu não estaria hoje falando pra vocês da minha história. E esse aqui é um complemento do meu primeiro vídeo, que eu não entrei em detalhes sobre o mestrado, porque eu não me sentia preparada pra falar sobre isso. Mas hoje eu me sinto. E hoje eu me sinto revigorada, sabe? Eu sinto que não era aquele momento. Mas agora vai ser. Agora eu vou entregar esses relatórios em setembro. Gente, essa foi uma carta aberta sobre o meu mestrado. Eu não desisti, eu adiei um sonho. E eu tô concretizando ele agora de novo. Tô participando de todas as aulas de novo. É como se eu estivesse fazendo um mestrado todo de novo. E eu sei que isso é motivo de orgulho e de muita coragem. E eu tô pagando tudo de novo, inclusive, também. Então, é por isso. É porque eu não desisti. E eu não vou desistir. Eu vou acabar isso e vocês vão ver lá minha fotinha no Instagram falando que eu sou mestra daqui a pouco. Tá bom, gente? Um beijo pra todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você já passou por uma situação dessa ou se valeu a pena ver esse vídeo, tá bom? É muito bom sempre receber o feedback de vocês. Vamos junto. #pelo mundo com direito. Um beijo enorme.